Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Valmiro Nunes, do site Projeto de Som para a Igreja. Eu recebo diariamente vários e-mails de muitas pessoas me perguntando o que dá para fazer ou o que é possível fazer para melhorar o som dentro da igreja, para um som melhor dentro da igreja. Então eu resolvi gravar esse vídeo com 5 dicas fundamentais para você ter um som melhor dentro da igreja. Vamos lá? Dica número 1. A dica número 1 é sobre microfones. É sobre a escolha e o posicionamento de microfones. Todo mundo já sabe, mas não custa lembrar. Tudo começa na captação. Se você não faz uma boa captação da fonte sonora, dificilmente você vai conseguir recuperar a qualidade desse sinal. O sinal vai prosseguir ruim pelo todo o fluxo do sinal até chegar ao ouvinte. Então, a prioridade dentro de uma produção musical ao vivo, dentro de uma produção de som ao vivo, é captar de maneira correta a fonte sonora. Existem vários tipos de microfones e alguns microfones captam vários tipos de fontes sonoras, mas não existe nenhum microfone que é bom em todas, as fontes sonoras. Por isso, saber qual microfone você vai usar para captar cada fonte sonora é o passo número 1. É aonde vale a pena investir mais tempo durante a sua produção, a sua pré-produção de som ao vivo dentro da igreja, ok? A escolha do microfone certo para o trabalho certo significa que você vai ter mais da metade do caminho andado para uma boa produção de som ao vivo dentro da igreja. Então, grandes engenheiros de mixagem, de gravação, investem muito tempo na escolha dos microfones. Escolher corretamente o microfone implica diretamente em conhecer alguns tipos de microfones. Existem basicamente 3 tipos de microfones: microfones dinâmicos, condensadores e microfones de fita. Não vamos falar agora do microfone de fita, porque ele nunca vai estar presente ou dificilmente vai estar presente na produção de som ao vivo, mesmo fora da igreja. É um microfone muito mais difícil de ser encontrado na produção de som ao vivo. Os outros 2 tipos de microfones, o dinâmicos e o condensador, são microfones mais comuns. O dinâmico é ainda mais comum e com certeza é a grande maioria dos microfones dentro das igrejas. Apesar dos microfones dinâmicos serem excelentes microfones para muitas aplicações, em determinados momentos você vai precisar de um microfone condensador e você vai ver que o resultado vai ser extraordinário ou muito diferente. Além dos tipos de microfones que eu já comentei, o dinâmico, o condensador, que nós estamos falando mais sobre eles, existem também o padrão polar dos microfones. Saber sobre como funciona a captação de cada tipo de microfone é essencial para escolher o microfone corretamente. Existem basicamente alguns tipos de padrão polar. O omnidirecional é um microfone que capta o som vindo de todas as direções, tem aplicações para isso. Alguns momentos você vai querer um microfone que capte o som vindo de todas as direções. Em outros momentos, o microfone que capta o som vindo de todas as direções não é interessante para o trabalho. Existe ainda o microfone cardioide, que é basicamente ele tem o formato do coração, por isso que ele é chamado de cardioide. Este microfone ele aceita o som vindo mais pela parte de frente. Em alguns momentos, da frente do microfone, em alguns momentos, você vai querer um microfone desse tipo. Além dos microfones hipercardioide, supercardioide, bidirecional, são vários outros tipos. Então eu gostaria que você considerasse ter um microfone específico para cada aplicação, ou que pelo menos, que da próxima vez que a igreja for investir em microfones, que ela faça o investimento de forma a pensar qual aplicação ela está precisando adquirir um microfone, né? Se precisa ser dinâmico, se precisa ser condensador, qual o padrão polar, qual tipo de fonte sonora vai ser captada. Microfones enxergam as frequências de maneira diferente, eles tratam as frequências de formas diferentes também. Então tem microfones que você vai conseguir captar determinada faixa de frequências com mais ênfase. Se é isso que você está querendo
naquele momento, então você tem que escolher um microfone que dá mais ênfase para aquela região de frequência que você quer captar, ok? Quanto ao posicionamento de microfone, a regra de ouro é o seguinte: com raras exceções, quanto mais próximo da fonte sonora, melhor. Essa é a regra de ouro. Eu sei que vai aparecer alguns comentários falando que tem alguns prós e contras dessa coisa do microfone ficar tão próximo. Mas lembre-se que nós estamos falando de som para a igreja. E dentro da igreja, os músicos, pelo menos a maioria, não são profissionais. Eles não têm total controle na dinâmica. Ou seja, o cantor profissional, eu tenho um microfone aqui, o cantor profissional, quando ele tá numa performance, ele tem o controle de dinâmica e ele sabe que ele pode aproximar ou afastar o microfone em determinados momentos da música. Na produção de igreja, a maioria dos músicos não tem este controle. Então, a regra de ouro é: quanto mais próxima da fonte sonora, melhor. Se encostar o microfone nos lábios, melhor ainda, ok? Raras exceções, você não vai poder ter um microfone tão próximo assim da fonte sonora. Existem duas coisas que podem acontecer quando o microfone está muito próximo ou quando o microfone está muito longe da fonte sonora. Se o microfone estiver muito longe da fonte sonora, o problema que pode acontecer é você ter o vazamento. O microfone está aqui e ele acaba captando vários outros sons além da fonte principal que você quer captar. Isso vai deixar o sinal deste microfone com muita interferência de outras fontes sonoras, com graves, com vários outros tipos de fonte sonora que você não vai conseguir eliminar, e esse sinal não vai ser um sinal puro, apenas da fonte que você quer captar. Então, o mais próximo da fonte sonora que você conseguir colocar o microfone, melhor. Essa é a regra de ouro. Pode acontecer do microfone muito perto da boca dois problemas. O primeiro problema é com relação ao efeito proximidade. O efeito proximidade ele acontece quando o microfone está muito perto da fonte sonora e essa pessoa já tem um grave muito acentuado na voz. Esse microfone tende a captar ainda mais esses graves devido ao efeito proximidade. Ou ainda o efeito P e B, né? Os P's e B's de algumas vozes. Algumas pessoas produzem muito os P's e B's. E se o microfone estiver muito próximo da boca, isso também é um problema. Para você eliminar um pouco esse problema, você pode começar a utilizar um filtro anti-puff ou até mesmo pedir para o cantor cantar um pouco fora do eixo do microfone. Isso já vai resolver muito, tanto o problema de proximidade quanto o problema dos P's e B's, ok? Então, regra número 1 para o posicionamento de microfone é: quanto mais próximo, melhor. Considere na sua próxima compra de microfone para a igreja, talvez adquirir pelo menos um microfone com múltiplo padrão polar. Né? Existem microfones que têm 2, 3 padrões polar. Então, considere ter no kit de microfone pelo menos um microfone que você consiga mudar o padrão polar dele. Vai ser muito útil, ok? Dica número 2, estrutura de ganho. A dica número 2, ela é muito, mas muito importante. Tão importante quanto a escolha e posicionamento de microfone. A estrutura de ganho, tudo que você fizer depois depende da estrutura de ganho. Todos os processos que você for fazer durante a sua mixagem, na produção do seu som ao vivo, depende da estrutura de ganho. A estrutura de ganho, ela vai garantir a maior relação de sinal comparado com o ruído, ou seja, a relação sinal-ruído é definida na estrutura de ganho. Se você já escolheu o microfone certo para o trabalho certo, e se você agora ajusta a estrutura de ganho, então a integridade do seu sinal está garantida. Eu não vou entrar em detalhes no passo a passo de como você pode fazer o ajuste de ganho de cada fonte sonora, de cada canal da sua mesa. Mas basicamente você precisa fazer com que esse sinal que está entrando, está saindo da fonte sonora que você está captando e está chegando no canal da sua mesa, tenha o maior nível possível antes da distorção.
É importante que você alcance o maior nível possível antes deste microfone ou essa fonte sonora começar a distorcer. Isso chama estrutura de ganho, ajustar o ganho do canal, ok? Então a dica número 2 é sobre estrutura de ganho. Dica número 3 é sobre filtros. A dica número 3 tem a ver com filtros. Deixa eu ver se é isso mesmo. Exatamente. A dica número 3 tem a ver com você fazer o ajuste dos filtros. Todos os microfones captam uma grande faixa de frequência. Todos os microfones captam uma grande faixa de frequência. Mas nem todas as fontes sonoras conseguem emitir todas essas frequências. Então, usar os filtros, tanto o low pass, o high pass filter, ou o low pass filter, que é o filtro passa alto e o filtro passa baixas, é o terceiro passo para você garantir um som íntegro e puro da fonte sonora que você está captando. Use os filtros de maneira equilibrada. Eu posso disponibilizar depois uma tabela que tem o range, né, o espectro de frequência de vozes, das vozes e de todos os instrumentos. Então, se um instrumento ele não capta uma região de frequência, por exemplo, de 300 Hz para baixo, que é uma região de graves, você não precisa deixar este microfone captando nessa região de frequência. Então, a primeira coisa que você pode fazer é eliminar toda essa região de frequência que o microfone, que a fonte sonora não emite. O microfone vai estar fechado para essa região de frequência, tanto nos graves quanto nos agudos. Então você vai priorizar apenas aquela região de frequência que o microfone, que a fonte sonora emite. Essa é a dica número 3 para você ter um som melhor. A dica número 4, canais de microfones abertos, gerenciamento de canais de microfone. Eu não sei, cada mesa chama o canal da mesa dá um nome diferente para essa coisa do liga e desliga o canal da mesa. Você pode silenciar o canal da mesa ou você pode desligar o canal da mesa. Então, cheque na sua mesa qual que é a função do botão, se ele silencia ou se ele desliga o canal da mesa. Se for mesas digitais, melhor ainda, você tem como criar grupos de mute. Nas mesas analógicas, algumas também você consegue criar grupos de mute. Então poder agrupar os canais que não precisam estar abertos e desligar ou silenciar esses canais é a dica número 4 para você ter um som melhor dentro da sua igreja. Deixe aberto apenas os microfones que estiverem sendo usados. Fechem todos os demais, ok? Para isso você precisa ter atenção total durante a produção do som ao vivo, que você corre o risco de deixar um canal fechado que vai ser usado após o término de uma música ou o canal de um pastor, por exemplo. Então a dica número 4 é o gerenciamento do mute dos canais. Isso é muito importante. Você já tem um sinal muito íntegro vindo da fonte sonora e você não quer que esse sinal se contamine com vazamentos, com gente pisando no palco ou esbarrando no microfone, num pedestal. Todos esses manuseios o microfone capta e acaba saindo no seu PA, e isso é bem desagradável. Então gerenciar os canais que não precisam estar abertos é uma dica muito importante. A dica número 5, e não por acaso que ela é a última, é sobre equalização. Você viu que se você captar a fonte sonora de forma correta, ajustar o ganho de maneira adequada, fazer o uso dos filtros, gerenciar... Opa, estou perdendo um aqui. Gerenciar os canais que não precisam estar abertos. Você já tem um bom som, você já tem som, só fazendo isso.
A dica número 5 é sobre equalização, e eu nem precisaria falar de equalização, porque ela ainda poderia ser a dica número 10, a dica número 20, mas como eu tenho que falar, porque muitas pessoas vão falar, mas a equalização é muito importante. A equalização é muito importante, sem dúvida, mas ela é a última etapa do ajuste. Ela não pode ser a primeira etapa do seu ajuste de som ao vivo, ok? Isso é muito importante. A equalização é um recurso que pode ser usado, mas que não deve ser usado antes de você cuidar das outras etapas anteriores, ok? E durante a equalização, a primeira observação que você tem que fazer é se existe alguma coisa naquele canal, naquela voz, naquele instrumento que pode ser retirado, que não faz sentido estar ali, que não soa, que não faz parte da voz ou que não faz parte daquele instrumento. Então é uma equalização corretiva, então você vai corrigir alguma falha que ainda ficou depois de você captar a fonte sonora, ok? Essa é a parte de equalização. Depois que você fizer toda a parte de correção, você pode entrar numa parte de equalização criativa, que é você equalizar um instrumento, realçar alguma região de frequência, realçar alguma região na voz, dar ênfase em alguma parte do espectro de voz ou de algum instrumento que vai fazer diferença no final, quando tiver todos os instrumentos e vozes soando junto. Se você não tem nada para acrescentar no instrumento ou nada para acrescentar numa voz durante a equalização, tudo bem, não tem problema. Você já vai ter uma boa quantidade de som, uma boa qualidade de som, mesmo se você não tiver que fazer nenhuma equalização, ok? Então essa é a dica número 5. E a dica extra que eu preparei aqui é sobre você ouvir a música. Ouvir a música que vai ser executada no final de semana. Isso é muito importante. Se você tiver a oportunidade de, durante a semana, ouvir as músicas que vão ser tocadas numa gravação de um CD, até mesmo um MP3, provavelmente você vai conseguir fazer uma equalização muito mais próxima daquilo que você ouviu. E o seu trabalho vai ser você vai ganhar tempo de não querer ficar encontrando uma equalização ou um ajuste que talvez não foi pensado para a música, que não tem na intenção da música. Então ouvir as músicas que vão ser executadas durante a semana é a minha dica extra, para que você possa ter um som melhor dentro da igreja, ok? Então são essas as 5 dicas, mais a dica extra. Eu espero que você possa utilizar essas dicas no dia a dia, da sua produção de som ao vivo, e melhorando cada dia mais, aperfeiçoando cada dia mais a produção do seu som ao vivo. E se você ainda não assinou o canal aqui no YouTube, assine o meu canal aqui no YouTube, eu estou preparando novos conteúdos. Se você quiser receber este material que eu acabei de falar nas 5 dicas, para você ter aí no seu celular, em forma de PDF ou de algum outro material, em algum lugar aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você poder deixar o seu e-mail e receber este material, ok? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha ele nas suas redes sociais e se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Um grande abraço e até o próximo vídeo, ok? Valeu!